nós estamos há 30 anos perseguindo os 10%, quando hoje nós conseguimos chegar apenas a 5,5% para toda a educação, incluindo a privada, e apenas 5% quando a gente fala só da educação pública, que é o destinatário natural do financiamento público. Sou Raquel Dias, professora da Universidade Estadual do Ceará, do curso de Pedagogia. E antes de falar especificamente do tema do financiamento, eu queria falar um pouco da origem do Plano Nacional de Educação. Esse tema aparece, né, no Brasil nos anos de 1930, né, principalmente trazido pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação. A educação no Brasil, como uma questão nacional, só aparece a partir da década de 1930, porque até então sequer nós tínhamos uma legislação nacional, não tínhamos uma LDB, um Plano Nacional de Educação, e não tínhamos também, como não temos até hoje, a constituição de um Sistema Nacional de Educação, e o tema do Plano Nacional de Educação aparece também par e passo ao tema do financiamento da educação como a necessidade de vincular os percentuais mínimos para a educação na Constituição Federal. Então, esse tema ele é fundamental para a gente compreender o Plano Nacional de Educação como uma política de Estado. O financiamento ele é a alma do Plano Nacional de Educação. O financiamento, né, aparece com uma vinculação constitucional pela primeira vez na Constituição de 1934. É importante dizer, né, que essa vinculação de percentuais mínimos para os municípios, para os estados e para o Distrito Federal e para a União vai assumindo características específicas a partir do momento em que a gente tem recrudescimento político no nosso país. Então, se a Constituição de 1934 vincula esses percentuais, a de 1937 vai desvincular. A de 46 devolve os percentuais. E com o golpe de 64 e a redefinição da Constituição em 67, há uma desvinculação novamente. Em 88, a gente conquista os percentuais que nós temos hoje, de 18% para a União, 25% para os estados, municípios e Distrito Federal, como percentuais mínimos, que é uma grande conquista. E em 2016, com o avanço das forças conservadoras, da extrema-direita no Brasil, e com a emenda constitucional de 2016, a emenda constitucional 95, nós temos aí novamente o risco da perda desses percentuais. Nós não perdemos, mas nós temos aí um risco da perda desses percentuais e dos pisos, dos chamados pisos constitucionais. Ou seja, toda vez que nós temos uma abertura democrática, uma retomada da redemocratização, nós temos um acento, né, nas políticas sociais, em especial tratando aqui do tema do financiamento da educação, um acento no tema do financiamento da educação. Cada vez que há um recrudescimento, nós temos uma perda dessas políticas sociais. Eu acho que esse é um elemento importante para se trazer. E isso não está desvinculado do tema do Plano Nacional de Educação. Então, esse é o primeiro elemento que eu gostaria de tratar. O segundo elemento, que tem a ver especificamente com o Plano Nacional de Educação, é que a história ela não é só a história recente. A história ela também é uma história mais antiga. É importante a gente relembrar que o processo de elaboração do primeiro Plano Nacional de Educação, que é o plano de 2001, ele se deu totalmente diferente do processo de elaboração do Plano Nacional de Educação de 2014. O de 2001 envolveu a sociedade brasileira por meio do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, chamado FNDEP, que todos nós que estamos aqui nessa mesa fizemos parte com as nossas entidades, todas essas entidades que estão aqui, todas aquelas que existiam na época, né? Nem todas existiam, mas as que existiam participaram do FNDEP, e a partir da convocação dos chamados Congressos Nacionais de Educação, os CONEDs, que deu origem ao Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira. Quero mostrar aqui para vocês esse documento. Isso aqui é uma pérola, esse é o documento original. Esse documento foi elaboração de um dos congressos, e é nesse documento que aparece pela primeira vez na história da elaboração do PNA, a defesa dos 10% do PIB para a educação pública já, certo? Esse já não é só
uma consigna. Lá em 1998, quando esse PNE foi elaborado pela sociedade brasileira, a partir do Congresso Nacional de Educação, de educadoras e educadoras autofinanciados, se chegou à conclusão de que tinha que se aplicar 10% naquele momento, e não para daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Para quê? Para se universalizar a educação básica, para se garantir o acesso à permanência com qualidade no ensino superior, para se garantir a valorização dos profissionais da educação em todos os níveis, para se garantir a equidade, como se diz, para todas as regiões, inclusive a equidade de raça, de sexo, né, de etnia, ou seja, para que se pudéssemos ter uma educação com qualidade para todas as regiões do país, para se universalizar a educação naquele nível, lá da ponta que é a educação infantil, que se tenta universalizar desde o PNE de 2001 e que agora nós conseguimos, nesse PNE que se encerrou em 2024, que deveria ter encerrado, mas não encerrou, era para ser universalizado em 2016, de 4 a 5 anos, e nós não conseguimos, chegamos a 94%. E o de 0 a 3 anos, que era para universalizar até 2024, e nós chegamos a 40%. Então, era 10% em 98, e não em 2024. Isso está aqui nesse documento. E nós, do Andes, participamos desse processo. Então, a história não é história recente, é uma história mais antiga. E esse processo, é importante dizer que o deputado Florestan Fernandes, né, deputado aqui dessa casa que eu digo do Congresso Nacional, que ele foi deputado federal, quando ele participou da Constituinte, ele levou as propostas do Antissindicato Nacional, que também participou como entidade de trabalhadores e trabalhadoras da educação das universidades, institutos e Cefetes, para que essas propostas fossem debatidas na Constituinte. O objetivo 18A, que está presente no PNE atual, é limitado, porque com relação ao PNE de hoje, que é o de 2014, 2024, já previa 10%, 7% no quinto ano e 10% no último ano. E o de hoje, o 2614, prevê 7% no sexto ano. Ou seja, adia mais um ano aquilo que não se conseguiu alcançar em 10 anos. Então, há um recuo com relação aos chamados 10%, que estava previsto para 98%. Então, nós estamos há 30 anos perseguindo os 10%, quando hoje nós conseguimos chegar apenas a 5,5% para toda a educação, incluindo a privada, e apenas 5% quando a gente fala só da educação pública, que é o destinatário natural do financiamento público. Então, para nós, a meta é reduzir a meta nesse PL 2614, quando se trata do financiamento público da educação pública. E, para isso, é preciso enfrentar o novo arcabouço fiscal. É preciso enfrentar a política de austeridade fiscal que deposita nas costas, nos ombros da classe trabalhadora, todos os efeitos da crise econômica do capital. Um outro elemento importante é a defesa de uma educação democrática, tanto no que diz respeito ao acesso, à permanência e à gestão da educação básica e da educação superior, que no PNE, que ainda está vigente, previa ampliação para o acesso em 50%, mas da matrícula bruta, e só aumentou em 40%, como também previa o aumento para 33% da matrícula líquida, e também não conseguiu alcançar essa meta. Então, há ainda uma defasagem do ponto de vista da matrícula do ensino superior, tanto da taxa bruta quanto da taxa líquida. Mas é preciso também um investimento do ponto de vista da permanência, da assistência estudantil, como é preciso um investimento do ponto de vista da democratização da gestão das escolas da educação básica, quanto da gestão das instituições de ensino superior, no que se refere à sua autonomia, como também à sua democracia, que tem sido fortemente atacada. Um outro elemento, ainda que diz respeito à educação democrática, é a liberdade de cátedra, de docentes que têm sido perseguidos nas suas instituições de ensino, na sua liberdade de ensinar
no que diz respeito à sua liberdade de ensinar e de pesquisar. Um exemplo mais recente é o caso da UNB, que a gente está acompanhando pelo Andes e pela sua Comissão de Combate à Criminalização e Perseguição Política a Docentes, com professores sendo perseguidos por um youtuber que grava aulas de professores, que ameaça professores, ameaça filhos de professores e coloca esses professores numa situação de tensão o tempo todo e que leva ao adoecimento docente. Então, é muito importante que os professores tenham a sua autonomia pedagógica respeitada e a liberdade de cátedra, que está garantida na Constituição Federal, seja respeitada. Então, esse é um elemento fundamental da democracia e da democratização das instituições de ensino. E, por último, a gente acha fundamental que isso se faz na mais ampla unidade de ação, tanto aquela que a gente constrói junto com o FONASEV, a unidade com os servidores públicos, federais, estaduais, municipais, nos estados e municípios, com o SINASEF e com a FASUBRE. Essa unidade se constrói na luta, a exemplo da grande greve que a gente construiu no ano de 2024.